Lista 2, exercício 3. Duas hastes plásticas carregadas uniformemente de carga mais Q e menos Q formam um anel de raio R, como mostra a figura abaixo. Determine o potencial eletrostático no centro do anel, no ponto C. Bem, na lista anterior a gente calculou o campo elétrico dessa configuração. Agora a gente vai calcular o potencial eletrostático. E o caminho é basicamente o mesmo. A gente pega cada uma das configurações, ou primeiro a menos Q, depois a mais Q, depois a menos Q, e calcula o potencial de cada uma delas e soma. É basicamente isso que a gente fez para o campo elétrico. Então, se nós pegarmos uma das barras, por exemplo, a mais Q, e quiser calcular o campo elétrico, o potencial no centro desse semicírculo, o que a gente faz é dividir ele em pequenos pedaços de Q, certo? Onde esse dq é uma carga pontual e a carga pontual gera no ponto central um potencial dV. Certo? Nessa posição ele está com um ângulo com relação horizontal e o potencial dV desse pedaço é 1 sobre 4πy0 dq sobre R, e porque essa dq, por ser muito pequena, pode ser considerada uma carga pontual. No caso R é a distância entre a carga e o ponto, que é o raio no semicírculo. Veja que, diferente do campo elétrico, o potencial é uma grandeza escalar. Como o potencial é uma grandeza escalar, então a soma é uma soma escalar. Então a gente não vai precisar fazer componentes horizontal ou vertical do jeito que a gente fez no caso do campo elétrico. Basta, na verdade, só somar os valores que são números. Então você vai somar números, vai somar esse valor de cada carga de Q. Ora, mas cada carga de Q, a distância até o ponto, que é o R, é o mesmo. Certo? Dessa forma, na hora que eu somar o potencial, 1 sobre 4πy0 e 1 sobre R ficam constantes. A soma do potencial, na verdade, se resume à soma de dq. E a soma de dq é a carga total. Isso é, nosso potencial é simplesmente 1 sobre 4πy0, Q sobre R é o potencial total gerado pelo lado positivo no centro. É uma grandeza escalar, certo? E depende da carga Q, e ela é positiva, porque a carga é positiva. Bem, quando nós formos calcular a parte da haste negativa, basicamente o caminho é o mesmo. A única diferença é que a carga aqui é negativa. Ora, se a carga é negativa, o potencial devido à haste negativa no ponto C é simplesmente 1 sobre 4πy0 menos Q sobre R. Certo? Bom, agora o que a gente faz, soma o potencial da positiva com a negativa. Só que, novamente, você não tem direção e sentido, é uma soma escalar. E os dois valores são exatamente iguais, sendo que a soma entre eles vai me dar o potencial no ponto C. O potencial positivo e negativo vai me dar o potencial no ponto C, como eles são iguais e um é positivo e outro é negativo, consequentemente o potencial total no centro é zero. A gente lembra algumas situações, por exemplo, quando a gente for calcular o campo elétrico não era zero. Certo? O potencial nesse ponto é zero, mas o campo elétrico não, ele era para baixo. Certo? Você tem um campo elétrico devido à carga Q que é para baixo, a menos Q que é para baixo também. Então você tem campo elétrico nesse ponto e não tem e o potencial é zero. O que significa o potencial zero? Nós partimos dessa expressão aqui, que essa expressão ela só é verdadeira se nós considerarmos o potencial no infinito como zero. Então, consequentemente, o potencial no ponto C é zero, significa que o potencial no ponto C é igual ao do infinito. Bom, se ele é igual ao do infinito, o trabalho para eu carregar uma carga do infinito até o ponto C é zero, porque a diferença de potencial é zero. Então, consequentemente, a diferença de energia potencial vai ser zero. Ora, se ele trabalho é zero, não significa que o campo elétrico é zero. Significa que o trabalho em certas partes do trajeto, entre o infinito e o ponto C é positivo e outra parte do trajeto é negativo. A soma do trabalho total vai dar zero. Isso significa que a variação de energia potencial e o trabalho total fica zero. É a mesma coisa que eu pegar um corpo em cima de uma mesa, levantar ele e abaixar de novo.
Se levantar ele, eu realizei um trabalho positivo, abaixar, realizei um trabalho negativo, e a soma dos trabalhos vai dar zero, certo? Basicamente a ideia é essa. É isso.